Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Prazer estar aqui com vocês para conversarmos sobre mais um conteúdo de O Livro dos Espíritos. E hoje com um tema muito importante que, embora tenha sido lidado por Allan Kardec com os espíritos superiores lá na metade do século XIX, é um tema atualíssimo diante do que estamos vendo, do que estamos assistindo na sociedade humana atual em relação ao próprio planeta que habitamos. Ou seja, nós vamos conversar hoje sobre os meios de conservação, a conservação da vida, a nossa vida humana e, claro, a vida planetária como um todo. Por que esse tema é tão atual? Porque temos visto, nós que já estamos aqui em pleno século XXI, que temos feito uma destruição da natureza sem igual na história da humanidade. E com isso, estamos agora convivendo com desequilíbrios climáticos que têm nos atingido muito. Todos nós sabemos que essas mudanças climáticas, por causa da poluição de rios, mares, lagoas, por causa da poluição do ar, desmatamento, porque temos acabado com as florestas, tudo isso está tendo consequências que estão nos atingindo. Então, nós estamos com uma temperatura mais elevada, temos tido episódios climáticos de calor extremo em regiões onde isso normalmente não acontece, mas também ondas de frio congelantes que também não aconteciam. Enfim, temos visto, então, áreas que estão ficando desertificadas, já temos problemas para a água potável e assim por diante. Mesmo assim, nós sabemos que o nosso planeta produz muito, que a sua natureza, apesar do que nós, seres humanos, estamos fazendo, a sua natureza é exuberante e não podia deixar de ser diferente. Isso porque, conforme Allan Kardec aborda com os espíritos superiores, a partir da questão 704, que compõe o capítulo 5 da terceira parte, que é o capítulo sobre a lei de conservação, Deus, ao providenciar a nossa encarnação aqui na Terra, ele também providenciou os meios de sobrevivência de nós, os seres humanos, espíritos reencarnados. E é fato que nós conseguimos tirar toda a alimentação da qual necessitamos do próprio meio terreno, da própria natureza. E estudando a natureza, nós conseguimos também dominá-la, trabalhar com ela a nosso favor, como fizeram, por exemplo, os antigos egípcios, que começaram a estudar o rio Nilo, que corta o Egito, e eles foram percebendo que as enchentes, as cheias do rio Nilo, não eram, na verdade, uma coisa ruim. Pelo contrário, porque aquelas águas que tomavam conta ali da planície, elas fertilizavam a terra. E, na sequência, o cultivo, as culturas, podiam alimentar todo o povo egípcio. Então, eles começaram a controlar as enchentes, utilizaram também a criação dos canais de irrigação e começaram a plantar aquilo que poderia crescer e ser colhido no período fora da enchente. E com isso, durante séculos, os egípcios conseguiram, então,
se abastecer, se alimentar. É uma questão apenas de sabermos estudar a natureza, sabemos conviver com ela, e nesse bom convívio teremos sempre o necessário para que possamos viver. E aqui é um ponto que os espíritos abordam com Allan Kardec. Essa questão do necessário e do supérfluo. Obviamente que Deus providencia para nós, aqui no planeta, o necessário. Agora, nós é que criamos, na chamada civilização humana, necessidades artificiais, o supérfluo. E ao criarmos o supérfluo e trabalharmos por ele, nós acabamos nos tornando grandes predadores da natureza. E ao nos tornarmos predadores da natureza, nós temos por hábito destruí-la e não conservá-la ou recriá-la. Como, por exemplo, as florestas que nós deveríamos, na verdade, reflorestar. É isso que nós tínhamos que fazer, mas nem sempre. Veja-se aqui no Brasil o caso, por exemplo, das queimadas das florestas para a criação de pastagem para o gado, ou a exploração mineradora, que simplesmente destrói não apenas a floresta, mas destrói também os mananciais aquíferos. Tudo por ganância, tudo por causa dessa loucura do supérfluo. E é claro que, quando fazemos isso, nós não conseguimos fazer a distribuição igualitária para todos. E aí, estamos assistindo, no mundo atual, bolsões de miséria. Isso mesmo, miséria, fome, em várias partes do mundo. E o nosso querido Brasil, infelizmente, também está dentro desse quadro. Mas nós temos produção suficiente para 8 bilhões de habitantes, que já estamos atingindo aqui na Terra? Certamente que sim. Aliás, especialistas desse mundo da alimentação calculam que a produção mundial de alimentos, na verdade, ela é suficiente para 16 bilhões de habitantes. Ou seja, o que produzimos hoje, com tranquilidade, alimentaria diariamente o dobro da população atual do nosso planeta. Agora, a pergunta: por que isso não acontece? E com apenas metade da população, 8 bilhões, nós não conseguimos alimentar todo mundo. E aí vem uma outra palavra muito importante, que os espíritos também conversam com Allan Kardec sobre isso, na questão 705. Desperdício. E nós desperdiçamos muito. É muita comida, muitos alimentos que jogamos fora. Aqui no Brasil, as centrais de distribuição de alimentos, CEASA, CEAGESP, né, são vários os nomes, através dos estados e municípios brasileiros, todos nós já ouvimos falar ou já assistimos reportagens mostrando o desperdício que é feito. Como que verduras, legumes e frutas são jogados fora, toneladas, todos os dias. É uma coisa impressionante. E nos nossos lares? Você sabia que tanto o europeu quanto o asiático, quando nos visitam, ou seja, estão fazendo turismo aqui no Brasil, e eles vão, então, almoçar ou jantar utilizando os nossos restaurantes, você sabia que eles ficam abismados com a quantidade exorbitante de comida que servimos?
nos restaurantes? E você sabia que a sobra é enorme e que ela tem que ser jogada no lixo? Desperdício. É por isso que não conseguimos alimentar todo mundo. E essa palavra desperdício, ela é ligada a uma outra, é um somatório. Ganância. Desperdício mais ganância, que nos faz acumular, desviar, priorizar grupos em detrimento de outros seres humanos. Há pessoas milionárias, bilionárias, arquimilionárias, com uma altíssima concentração de renda, e são grandes desperdiçadores dos bens. Nós sabemos disso. Festas de luxo, baladas regadas a tudo que há de melhor, sem nenhuma reserva, sem nenhum equilíbrio, despesas pagas com toda facilidade, um desperdício enorme de recursos que poderiam perfeitamente manter a população humana aqui na Terra. Então, os espíritos lembram a todos nós, na questão 705, que o nosso grande problema de escassez de alimentos provém do desperdício e da ganância do ser humano. E isso tem uma raiz. E nós, espíritas, conhecemos muito bem essa raiz, essa causa: egoísmo. É isso mesmo. Nós somos muito egoístas. Somos capazes de armazenar o que nem precisamos. Jogamos fora porque passou o prazo de validade. E outras pessoas não têm o que comer. A culpa não é do planeta Terra. Não é da natureza terrena. Não, porque o planeta Terra, como dizem os espíritos, é mãe generosa. Tudo nos dá. De tudo podemos aproveitar. Mas o desperdício, a ganância, o egoísmo, o orgulho é que fazem, então, essa destruição dos alimentos, provocando a fome, a miséria, a mortandade infantil por falta do que comer. Quando, para muitas pessoas, sobra, há uma abundância exagerada, é o supérfluo. Mas Allan Kardec continua o seu diálogo com os espíritos e lembra que, apesar da abundância, apesar de termos boa produção alimentícia, mesmo assim, muitas pessoas passam fome. A que se deve isso? Bem, a resposta não poderia ser outra, né? Ao egoísmo dos homens. Porque se tem produção, tem abundância, por que no nosso meio tem pessoas que não conseguem o necessário para a sua subsistência? Não é culpa da natureza, não é culpa dos meios de produção. De quem é a culpa? De nós mesmos. Por egoísmo, acumulamos, concentramos, deixando os outros à margem desse processo, deixando os outros à míngua. E lembrando que aqui mesmo em O Livro dos Espíritos, os mensageiros espirituais nos informam que, por causa desse quadro, nós não poderíamos nos chamar, nos classificar de civilização. Isso porque, numa verdadeira civilização,
além de ninguém poder morrer de fome, é onde os ensinos morais de Jesus estão plenamente praticados. E aí nós temos o amar-vos uns aos outros, o fazer ao outro somente aquilo que desejamos que ele nos faça, o perdão das ofensas e assim por diante. Aí os espíritos, então, nos corrigindo, dizem: não se classifiquem como civilização, mas sim como uma sociedade intelectualmente mais avançada. Porque, infelizmente, nós estamos assistindo não apenas à fome, mas estamos assistindo também à não vivência dos ensinos do nosso Mestre Jesus, tanto que temos guerras, violências, preconceitos e discriminações, e assim por diante. Cabe-nos fazer um esforço gigantesco, não resta dúvida, mas que é possível fazer, embora leve um bom tempo, de transformarmos isso. E colocando em prática esse grande ensino de Jesus, o amar-vos uns aos outros, porque o que rege o universo é a lei de amor, que parte de Deus. E estamos aqui na Terra para aprendermos a nos amar. E nesse aprendizado, não podemos mais deixar pessoas sem emprego, sem salário digno, sem alimentação, numa condição de miserabilidade. Precisamos combater essa distorção social que mancha a humanidade terrena. Mas tem mais perguntas que Allan Kardec dirige aos nossos amigos espirituais. E ele mesmo, na questão 707, faz um comentário, que é essa questão do egoísmo, muito importante. Porque Allan Kardec lembra que, de fato, a, entre aspas, civilização humana, ela, de fato, criou muitas novas necessidades. Mas, ao mesmo tempo, através da ciência, através da tecnologia, também conseguiu criar novas formas de produção, aumentando a produção alimentícia na mesma medida em que temos o aumento populacional. Então, se, por um lado, nós temos esse problema grave do egoísmo, por outro lado, nós temos a ferramenta das ciências para equilibrar isso. E temos que lembrar que preservar a natureza é um ato de sustentabilidade humana. Preservar as matas, os rios, as águas, de uma forma geral. Combater o uso do plástico. Combater a mineração ilegal, o desmatamento desenfreado. Nós temos condições, sim, de termos sustentabilidade com progresso. Agora, temos que melhorar também a justiça humana, a justiça social. Não estamos falando aqui de tribunais, estamos falando aqui de leis, de fato, mais justas e de uma ação cooperativa, solidária, fraterna, de nós, seres humanos, na convivência com os outros, para que ninguém venha a passar necessidades que podemos perfeitamente cobrir. Nós não temos necessidade da dor e do sofrimento. Nós podemos, sim, com toda a certeza, viver bem melhor aqui na Terra. Mas, para isso, precisamos nos entender, precisamos nos compreender como irmãos que somos, independente da cor da pele, da religião que se professa,
da cultura que se tenha, do povo a que se pertença, independente de tudo, porque acima de tudo está a nossa condição de sermos filhos de Deus. Deus como nosso Pai Criador e, portanto, a nossa condição de filhos. Filhos dele e, portanto, irmãos. O Espiritismo nos lembra da reencarnação. E é importante colocarmos isso aqui neste estudo, porque hoje eu estou brasileiro. Hoje minha pele é branca, mas não sei o ontem. Terei sido também brasileiro? Talvez. Branco? Negro? Moreno? Enfim. Como foi minha vida na existência passada? E como será a minha vida na próxima encarnação? Voltarei ao Brasil? Estarei em outro país? Numa outra condição cultural e social? Uma cor de pele diferente? Porque o corpo será outro? Temos que lembrar disso. Porque a nossa realidade é a espiritual, não é o contrário. Nós somos espíritos realizando atualmente uma experiência humana, material, corporal. Ora, se ontem eu estive numa condição X, hoje eu estou numa condição Y e amanhã estarei numa condição Z, isso significa o quê? Significa que precisamos nos entender para que todos tenham do necessário para a sua digna sobrevivência, sua e dos seus, no campo da família, no campo da comunidade em que vive, porque, focando pela ética, somos responsáveis. Agora, é claro que alguém pode dizer assim, bom, se estão derrubando árvores lá na Amazônia, eu não sou de lá. O que eu tenho a ver com isso? Claro que você tem tudo a ver com isso. Também. Porque você pertence à sociedade brasileira. Eu pertenço à sociedade brasileira. Então, eu preciso clamar para que parem de derrubar as árvores. Porque a mata, ali na Amazônia, é importantíssima para o equilíbrio climático, para que possamos ter uma atmosfera mais respirável, a regeneração atmosférica, etc., etc. E não apenas para nós brasileiros, porque a Amazônia engloba também outros países sul-americanos. Portanto, ela é importante para todos. E eu faço parte desse todos. É muito fácil dar de ombros, dizer, não tenho nada a ver com isso não é comigo. O que eu posso fazer, eu que sou apenas uma andorinha? Lembrando de um velho ditado popular, uma andorinha sozinha não faz verão. Sozinha não. Mas, quando nos juntamos com outras pessoas que querem também a mesma coisa, como é a luta pela sustentabilidade humana, aí nós conseguimos, sim, muitas coisas. Gritemos contra o desperdício, contra as necessidades artificiais. Trabalhemos pela nossa transformação moral e a transformação moral da humanidade, para que tenhamos uma melhor justiça social. Nós não temos que ficar aqui parados aguardando que os outros façam. A nossa consciência espírita nos solicita isso. Então, não fiquemos assistindo à degradação do planeta e nem à degradação da sociedade humana. Trabalhemos para tudo melhorar, para tudo transformar. É isso que nós precisamos fazer. Mas Allan Kardec continua
o diálogo com os espíritos superiores, e agora adentrando a questão 708, aqui de O Livro dos Espíritos. E ele lembra que existem situações em que os meios de subsistência não dependem da nossa vontade, e vai acabar acontecendo a privação do necessário. Ou seja, é consequência das circunstâncias de onde o ser humano se localiza, de onde ele vive. E, portanto, essa situação nada teria a ver nem com o desperdício, nem com o egoísmo. Muito bem, respondem os espíritos que isso normalmente é uma prova frequentemente cruel, que o homem, o ser humano, deve sofrer, e a qual sabia que seria exposto. E o seu mérito está na submissão à vontade de Deus, a resignação. É fato que, por exemplo, um cataclismo, uma grande inundação, a explosão de um vulcão, um terremoto, fenômenos geológicos, a mudança climática que provoca uma desertificação, podem levar o ser humano a passar fome e a não conseguir conjurar esse problema, mesmo utilizando da sua inteligência e dos mais diversos recursos. E aí ele tem uma vida miserável e correndo o risco de não conseguir sobreviver. É uma prova. E que está ligada também ao nosso passado, às nossas anteriores existências. Cabe, nesse ponto, a resignação, mesmo porque os espíritos, no final das respostas, lembram que o desespero, no momento final da vida, pode fazer com que o ser humano perca o fruto da sua resignação. Ou seja, não adianta você viver resignado e sentindo que você vai morrer, ou que um ente querido vai morrer por causa da miséria. Não adianta, então, nesse momento, você ter sido resignado, se nesse momento você vai entrar em desespero e vai imprecar contra Deus. E aí você perde todo o mérito da anterior resignação. Então, calamidades podem acontecer. Mas lembrando que quando uma calamidade acontece, nós temos um mecanismo importantíssimo para acionar. Chama-se solidariedade, que em nome do amor. Porque temos condição de sair em socorro das vítimas e dos próprios sobreviventes. Nós temos como exemplo os terremotos. Hoje aprendemos já a imediatamente partirmos para o socorro, para o apoio. O terremoto foi em outro país, longínquo, mas nós nos mobilizamos, não apenas para enviar equipes de resgate, equipes médicas, mas também agilizamos as doações de mantimentos, de medicamentos, de vestuário e assim por diante. Para que a situação ali seja minimizada, primeiramente de forma emergencial, mas na sequência, muitos serviços, muitas atividades podem ser realizadas para reerguer aquela sociedade ou realocá-la numa situação, inclusive geográfica, melhor para a sua sobrevivência. Então, não podemos esquecer desse mecanismo maravilhoso da solidariedade que precisamos acionar, mostrando não apenas o nosso desprendimento, mas
também o nosso amor ao próximo. Porque se está sobrando para mim, é um dever de caridade auxiliar o outro que não tem sequer o básico, não tem o necessário para a sua sobrevida. Indo para o final, então, aqui, deste diálogo, Allan Kardec vai perguntar se nos mundos superiores, sim, existem mundos superiores à Terra. Nosso mundo é de expiações e provas, mas existem mundos de regeneração, mundos felizes, mundos celestiais. Nesses mundos, que são superiores moralmente e espiritualmente ao nosso planeta, também existe necessidade de alimentação? E a resposta é sim, mas não essa alimentação tão grosseira, material, que o nosso corpo biológico ainda necessita. E, nesses mundos superiores, além de ser uma alimentação mais leve, frugal, mais fluídica, não existe o egoísmo. Portanto, não existe o desperdício, não existe o supérfluo, e todos têm o necessário para bem viver. É possível fazer isso aqui na Terra. Claro que é possível. A lei divina é de evolução, progresso sempre. Então, vamos trabalhar para mudar, não simplesmente as nossas leis. Nós temos que trabalhar para mudar a nossa educação. Para implantarmos na família e na escola a educação moral. A educação que vai trabalhar a ética do viver. A educação que vai trabalhar o desenvolvimento das virtudes ou valores humanos. A educação que vai trabalhar o pilar principal do processo educacional, o amor, para aprendermos a nos amar. É dessa educação que estamos necessitados. E é essa educação que os espíritos e Allan Kardec chamam de educação moral, é ela que vai transformar a nossa humanidade e, com o tempo, acabar com a pobreza, com a miséria, com a fome, com o desperdício, porque vai atingir a causa de tudo isso, que é o egoísmo. Precisamos nos conscientizar disso. Esse é o trabalho a ser realizado com as novas gerações, ao mesmo tempo que nos educamos em relação a isso, porque a maior força da educação é o exemplo, não é o discurso, não é a nova lei, não, é o exemplo. Porque discursamos ao mesmo tempo que estamos fazendo, que estamos realizando, que estamos vivenciando. É muito fácil criticar o ser humano, criticar a sociedade humana, criticar o mundo. É fácil fazer isso. Porque você não precisa sair do lugar. Você não precisa fazer nada diferente. Hoje em dia, então, com a internet, é só sair publicando, aproveitando aí as redes sociais, os mensageiros instantâneos, os blogs, e assim por diante. Mas não basta gritar para querer que os outros se mexam e façam alguma coisa. Eu preciso fazer, e a minha consciência espírita solicita que eu faça a minha parte dentro do todo ao qual eu pertenço. E aí, então, os nossos meios de conservação equilibrados estarão de acordo com aquilo que a Mãe Natureza pode nos ofertar e estarão de acordo com as nossas necessidades, não com as coisas supérfluas. E, aliás, por ser supérfluo, claro,
não é necessário, não é mesmo? Tudo isso nós refletimos, tendo aqui conosco as questões 704 a 710 do Livro dos Espíritos, que trata sobre os meios de conservação, fazendo parte do capítulo 5 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a lei de conservação. E lembremos que esta nossa casa planetária é dádiva divina, entregue a nós por empréstimo. Porque o planeta pertence a Deus, não a nós. Mas nós o habitamos. E, portanto, como bons inquilinos, precisamos saber preservar, para que quando chegar a hora da entrega ao verdadeiro dono, ele possa nos elogiar, porque está recebendo a casa planetária do mesmo jeito que nos entregou e ainda mais embelezada, graças aos nossos esforços no campo da ciência e também da ética do viver. Combatamos o egoísmo, combatamos o supérfluo, combatamos o desperdício, em nome do amai-vos uns aos outros, para que então não tenhamos mais a miséria e a fome visitando o ser humano aqui na Terra. Todas essas reflexões tão atuais, estamos extraindo aqui do Livro dos Espíritos, lançado lá em 1857. Mas, quem foi que disse que a obra de Allan Kardec precisa ser revisada, que ela já é superada, antiga, etc. Como vemos, não é nada disso. Os apelos feitos lá na metade do século XIX, os ensinos que os espíritos nos deram ali, antes mesmo da virada do século, são atualíssimos. Aplicados ao hoje, com o olhar no amanhã. Precisamos estar mais atentos ao que os espíritos superiores nos ensinam, ensinos esses que estão nessa obra básica do Espiritismo e nas demais assinadas por Allan Kardec, e, acima de tudo, com esse aprendizado, precisamos arregaçar as mangas para fazer o que temos que fazer, para transformar a sociedade humana de uma sociedade intelectualmente mais avançada para ser uma verdadeira civilização, onde os ensinos de Jesus estarão plenamente vivenciados. Deixamos aqui essas reflexões com você e rogando a Deus, nosso Pai, nos abençoe hoje e sempre. Até uma próxima oportunidade.